Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à última edição do primeiro ciclo de Inovice Lives. Tá? Sou Lincoln Rezende, gerente de inovação digital da ArcelorMittal, segmento de aços planos, e atuo como head do Inovice Lab. Hoje estreio nesse papel de host, né, com um sarrafo lá em cima colocado pelo nosso CIO, o Robson, né, que estava exercendo muito bem esse papel, e com o desafio de descrever aqui um bate-papo bem agradável e descontraído com os nossos speakers. Eu vou seguir aqui, então, apresentando nossos speakers. Começar, primeiramente, com as damas, né? A Nayara Galiani. Ela é mestra em Engenharia de Produção pelo ITA, através do programa de pós-graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Ela também é engenheira de Segurança do Trabalho e graduada em Engenharia Química pela UEM do Paraná. Atualmente é gerente de inovação do SESI-Senai, do Estado do Espírito Santo, e atua na gestão de inovação da indústria, o Findes Lab. Ela já atuou também como consultora de tecnologia e inovação no Senai, Rondonópolis, no Mato Grosso, onde foi interlocutora de inovação e desenvolveu trabalhos com a filosofia Lean Manufacturing e gestão de projetos de inovação. Ela tem algumas curiosidades. Ela já foi jogadora de vôlei profissional e já conseguiu ser bloqueada, banida do WhatsApp em 2018. Só que essa curiosidade dela aqui, ela vai contar para a gente só no final da live. Então, quem quiser saber dessa curiosidade da nossa speaker, vai ter que aguardar até o encerramento da nossa live. Conosco aqui também temos o Flávio Lisenberg, administrador por formação, com experiência em mapeamento e construção de parcerias estratégicas com ecossistemas de empreendedorismo e inovação. Ele trabalhou com projetos de fomento à inovação em grandes empresas e na Prefeitura de Joinville, onde ajudou a co-criar o programa JEDI. Atualmente faz parte do time do Link Lab ACAT, um programa de inovação aberta que ajuda grandes empresas a se conectar com startups. Ele também tem fatos curiosos. Ele já tocou um instrumento que não sabia tocar na abertura de um show de um famoso cantor. E a exemplo do que vai acontecer com a Nayara, só no final da nossa live que nós vamos revelar essa história aí curiosa do Flávio aí que ele vai abrir para a gente. E fechando a apresentação dos nossos speakers, né, temos o companheiro de jornada de inovação em Jardel Ferreira, que é graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG. Possui MBA pela Fundação Dom Cabral, que nós fizemos juntos, éramos colegas de sala, e mestrado pela Universidade de Toronto, no Canadá. Tem mais de 35 anos de experiência nos negócios siderúrgicos, trabalhando sempre para a ArcelorMittal, onde atuou em uma ampla variedade de áreas, desde metalurgia, controle de qualidade, planejamento de produção, projetos de engenharia e investimentos, a operação da Vega e o LTQ. E desde o ano passado coordena a nossa rede de inovação digital do Inovice. E de curioso, ele tem uma história inovadora iniciada pelo seu pai, que no final da live também ele vai abrir essa história para a gente, que ela é bem peculiar. Tá? Agora, essa live, gente, ela vai ser cheia de surpresas, tá? No final, já antecipei para vocês. E também a gente vai ter um formato diferente. Nas lives anteriores, a gente pediu que a plateia trouxesse para a gente muitas perguntas. Só que essa live ela é quase que uma reunião de trabalho. Por isso que a gente trouxe aqui conosco esses dois labs que estamos conectados como Corporates, né, que é o Findes Lab e o Link Lab. Né, e a nossa ideia é transformar essa live quase que uma reunião de trabalho. E a gente resgatou todos os insights que os outros speakers trouxeram nas 4 lives anteriores e vamos construir juntos aqui uma visão de futuro, o que a gente vai aprender com todas essas lives, né? E, então, nesse sentido, a gente gostaria de que, nessa live, a audiência participasse com esses insights, com sugestões, ideias. O que vocês mandarem para a gente vai ser sempre muito bem-vindo. A gente já de antemão agradece essa contribuição de vocês, tá? E para poder a gente também construir junto essa visão de futuro, a gente está trazendo aqui um conceito do MIT, que é o MIT Ecosystem Framework, que o pessoal nosso do backstage vai projetar para a gente. E nós vamos fazer diferente, tá? A nossa ideia é construir, como a gente está na área de inovação, de cima para baixo, né? Então, nessa nossa live, ela tá focando aí nesse topo dessa pirâmide que esse framework aí do MIT propõe para a gente, né? A gente, então, vai buscar o que a gente pode, de aprendizado, ter de vantagem comparativa e como objetivo final lá, que é de impactar as pessoas, né? A gente sabe que o impacto nas pessoas é um dos papéis mais importantes. E aí, a gente vai começar da base, né? Então, peço para o pessoal que coloque a base aí,
E a base dessa nossa framework, ele fala das instituições, né, que suportam, que alicerçam todo o ecossistema, né? Ela cria um ambiente de negócios que fomentam e regulamentam o ecossistema, né? Então, nesse contexto, a gente vai começar aqui já com algumas perguntas para provocar, então, os nossos speakers, né? Então, o Leandro Carignoni, ele nos trouxe uma visão do povo catarinense que explora suas raízes alemãs e toma decisões com base nas informações disponíveis, sem medo de revertê-las, se os dados mostrarem que isso é necessário. E o povo adere e a mídia local suporta. É uma questão de cultura, educação de ambos. Quais as lições que tiramos desses fatos? Aí essa pergunta, como a gente está falando de Santa Catarina, nada melhor que um catarinense aí, o Flávio, para começar respondendo para a gente. Beleza. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Lincoln. Primeiramente, obrigado vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde, conversando. Cara, para responder essa pergunta, acho que tem alguns pontos, né, que influenciaram bastante, né, principalmente nessa resposta da pandemia. Com certeza, essa atenção aos dados fez total sentido, né, foi importante para isso. Mas acho que um ponto que está acima até dessa questão cultural e tudo mais, que tem, não só de Santa Catarina, mas eu poderia abranger um pouco mais a região sul como um todo, o que teve de diferente aqui, talvez foi a medida provisória tomada pelo governador, independente, né, do ponto de vista se ela foi positiva ou negativa, mas o fato é que logo no começo da pandemia já veio uma postura muito forte, muito restritiva do governo do estado, a ponto de tentar fechar as coisas, fazer com que, né, restringir o acesso das pessoas o máximo possível, pensando na questão de resguardar a infraestrutura de saúde do estado. E isso, acho que não tem como afirmar que ela foi talvez tão bem aceita, porque tem pontos de vista diferentes, tem gente que achava que deveria ter segurado um pouco mais, teve gente que concordou que realmente teria que ter sido ter essa restrição logo no começo, mas acho que o grande ponto é talvez esse background por parte do nosso atual governador, por ele ser bombeiro e tudo mais, então ele tem, talvez por isso pesou um pouco mais essa questão dele fechar mais esse primeiro ponto, né, fechar o estado o quanto antes, e isso também refletiu talvez porque hoje a gente consegue respirar um pouquinho melhor, né, um estado que hoje está respondendo na medida do possível, com alguns dados positivos, com os números de uma maneira bacana, talvez foi nesse sentido que o Carignoni quis se posicionar daquela outra vez. E, consequentemente, isso se reflete na ação das pessoas, né? Você vê que alguns dados positivos vieram se mostrando, o pessoal vê que está tendo resultado em alguns pontos. Ao decorrer do tempo, eles começaram a liberar a atuação das pessoas, o comércio, tudo começou a voltar. E hoje, inclusive, né, agora, nesse momento, eles estão fechando novamente, então a gente está passando por esse caminho inverso, né? Fechou, abriu, agora está fechando de novo. A gente sente muito isso aqui no Hub, porque as pessoas tendem a vir trabalhar aqui, a gente tem várias startups com a gente, então elas têm que se adaptar a isso. Poxa, no momento eu posso ir para o coworking trabalhar, depois não posso, então vai das pessoas entender, e com certeza essa parte de dados que ele comentou ali faz toda a diferença, né, de você acreditar de fato em quem entende do assunto, né, dos estatísticos, dos cientistas que estão trazendo essas informações, e isso faz toda a diferença, né, você ter principalmente essa transparência na divulgação dos dados e mostrar, gente, é isso que está acontecendo, e é isso que a gente prega muito aqui. Acredito que isso tenha acontecido em outros estados também, em outros locais, e acho que isso vai muito além da questão cultural mesmo, sabe? Ele vai realmente da questão de confiança que se gera entre o poder público e os cidadãos que estão vivendo no meio dessa pandemia. O Lincoln, complementando ali, o IDEIS lança um boletim diário nosso, do mundo, do Brasil, do Estado, e a gente consegue comparar muitas coisas. Os números são muito interessantes. A região sul eu vou arredondar os números, tá? Tem 5% dos casos do Brasil todo. Santa Catarina é o penúltimo em número de casos do Brasil, acho que perdendo a liderança de melhor resultado para o Paraná. Os piores indicadores estão no Nordeste, já venceu o Sudeste em termos de número, e me chama muito a atenção, por causa da população da região Norte, ter 20% dos casos. E aí, essa visão educação e essa visão cultura é muito forte. Essa visão de acreditar e ter informação
de como se proteger e ter uma visão que a gente que conviveu, eu e Lincoln vivemos em Santa Catarina, essa visão de comunidade, essa visão de se preocupar com o outro, que é um contexto que o Carione trouxe como essa característica alemã de Santa Catarina, ela é muito interessante. E esse é um exercício que eu acho que a gente precisa capturar para o Estado. Claro que tem uma relação de confiança entre governo e população, mas nós temos o nosso papel de criar uma estrutura de educação e formação de cultura muito forte. E quando eu falo em cultura, eu digo, poxa, mas o povo não está educado. Qualquer brasileiro vai para Miami, não joga um papel no chão. Então, nós somos capazes de seguir, mesmo no Nordeste, no Norte ou no Sudeste, regras básicas desde que a gente seja convencido. E essa visão cultural de um preocupar com o outro é que a gente precisa fortalecer. Isso é a base daquela pirâmide de um ambiente institucional que permite a inovação nascer. Nayara, você que conhece um pouco também das culturas aí, tanto do Sul aí como aqui do Sudeste, né, do Espírito Santo, o que você poderia complementar para a gente? Legal, Lincoln. Bom, em primeiro lugar, né, queria agradecer muito por participar, principalmente do fechamento desse primeiro ciclo, né? Falo que a gente me sinto até lisonjeada, né? Eu e o Flávio, a gente está participando desse momento de consolidar essas informações que foram tão bem trabalhadas nos outros eventos, né? Até tive uma curiosidade de pesquisar, né? Até por conta da live que aconteceu, foi falado sobre essa questão aí de Santa Catarina. Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre a diferença de educação e cultura, e pelo que eu me lembro, assim, a educação está mais relacionada à disciplina, e cultura é aquilo que você faz sem nem sentir, né? Então, até da pergunta que você colocou, se é educação e cultura, é um pouco dos dois, sim, mas eu vejo que é muito impactado por cultura, né? E até, assim, Santa Catarina foi um dos poucos estados que eu não morei, né? Até pela minha apresentação aí de formação, mas eu vejo que tem uma cultura muito forte, até por conta disso, a gente bebe muito, né, de programas, de atribuições, de instituições que são aí de Santa Catarina. Então, eu gosto de acrescentar isso, né, que a cultura tem um impacto muito forte nesse tipo de acontecimento. Legal, Nayara, obrigado. E foi importante a Nayara ter falado sobre a pesquisa, né? A gente está trazendo uma série de insights das lives anteriores e a gente não vai entrar muito em detalhe, não, porque essa pesquisa deu muito trabalho, nós já fizemos, mas eu queria só reforçar que todas as nossas lives estão no canal da YouTube, lá na ArcelorMittal Brasil, tá? Elas compõem o nosso acervo lá e são fontes de consulta, e é importante, né, que você consulte e aí vai aprender um pouco mais do que a gente está explorando, tá? Então, continuando o nosso debate aqui, a gente percebeu nas lives anteriores que a crise, né, ela foi vista como um momento de oportunidade, onde todos os nossos palestrantes citaram mudanças fortes em modelos de implantação de inúmeras ações preventivas e corretivas para a crise, né? E num tempo muito curto, com muita colaboração. Algumas até o nosso diretor, Paulo Vanik, ele comentou, né, porque a gente tem também a gestão da crise muito forte aqui, a gente é muito bom nessa questão quando está na dificuldade, né? Mas daí eu lanço a pergunta aqui para os nossos participantes. A cooperação entre corporates, o aparecimento de novos modelos de negócio e serviço, o momento a favor dos pequenos e do mercado local e o compartilhamento de soluções vieram para ficar? Vocês acreditam que isso aí vai ser o que o pessoal está chamando do novo normal e a nova forma da gente encarar essas situações? Legal, Lincoln. Até a gente teve uma conversa esses dias, né, com um especialista em modelos de negócio e inovação, né? O Flávio Pripas, ele até falou que a gente não pode desperdiçar uma crise. A crise é um momento da gente se reinventar, da gente pensar em fazer diferente. E se a gente já conseguiu se reinventar, conseguiu se posicionar de uma forma diferente, né? A gente expandiu até nosso cérebro, com certeza isso não volta, né? É um caminho sem volta, né? Por isso que fala que é o novo normal. Então, considero muito isso, né? A gente tem que aproveitar e temos aproveitado muito, né? Isso tem favorecido e com certeza veio para ficar. Até aproveitando esse gancho ali, quando você pergunta, né, sobre essa cooperação entre corporates, concordo 100% com a Nayara de que realmente isso veio para ficar.
Trazendo o exemplo aqui do Link Lab, hoje a gente está com 32 corporates na nossa rede, e é muito engraçado, e na verdade é muito interessante de ver essa interação que elas têm, e o quanto elas começaram a trocar informações em decorrência dessa crise. Independente do tamanho das empresas que estão aqui com a gente, todas elas sentam de igual para igual, elas conversam, aprendem umas com as outras, e isso se tornou o dia a dia delas, né? Então, hoje ela não precisa mais ter que sofrer ou demorar mais para desenvolver tudo internamente, ter que resolver todos os problemas dentro de casa. Ela sabe e se sente segura a ponto de vir num ambiente como esse e conversar com outras empresas e abrir os seus problemas e, mas o que você está fazendo? Como é que funciona? Acho que esse processo de benchmarking, que a gente já conhece há tanto tempo, ele foi facilitado, ele foi acelerado agora por conta dessa crise, e as pessoas estão cada vez mais se ajudando. E isso vale tanto para as empresas grandes, né, as corporates, como a gente chama aqui, como para os negócios pequenos também, porque você tem hoje um acesso muito mais facilitado à informação, a soluções tecnológicas que conseguem baratear. Então, a gente vê desde um mercadinho de bairro, utilizando, às vezes, algumas soluções de pagamento através de reconhecimento facial, que já é possível, né, coisa que há alguns poucos anos atrás a gente não podia nem imaginar isso, porque era fora da realidade desses pequenos, e hoje já é tudo muito mais tangível, né, muito mais fácil. E eu, como entusiasta da tecnologia que sou, eu fico super feliz de ver esse movimento e mais feliz ainda de saber que isso veio para ficar, com toda certeza. Legal que a gente está aqui com 2 labs que compõem a nossa rede, onde a gente optou por ser um corporate a mais para fazer parte dessa rede e compartilhar com eles. Interessante que eu e o Jorge Fernandes, que amigo nosso da Vale lá no Fins Lab, a gente conversou nesses últimos 6 meses mais do que conversou nos meus 30 anos de ArcelorMittal sobre alternativas de oportunidades de uma empresa que estava do lado de lá, 100 metros de distância da gente. Então, essa aproximação veio, mas a gente precisa exercitar esse tipo de coisa. É como ensinar o seu filho a não jogar papel no chão de novo. Você fala com ele aos 6 meses, 3 anos, ele vai deixar de fazer isso aos 8. É essa persistência que continua da gente ecoar, a gente falar em racismo, a gente falar em liberdade do woman's lib, do empoderamento da mulher, da diversidade. Esses momentos cabem a nós ficar repetindo que isso deve acontecer para que ocorra. Uma das lives, né, a quarta, a gente trouxe aqui a apresentação do Hub 27, da Base 27, do Hub de Construtec da Base 27, que é um hub de corporates, que é inovador nesse sentido, que é a capacidade deles se encontrarem para tentar o próprio segmento encontrar soluções inovadoras. Na segunda parte da pergunta, que diz o valor das pequenas empresas, dos locais do bairro, do orgânico, esse também é um costume que a gente precisa desenvolver e cabe a nós ficar ecoando esses valores continuamente até que eles virem parte intrínseca da nossa atitude, virar um hábito, né? O hábito não é aquilo que a gente faz repetidas vezes, vamos repetir para até ficar excelente. A excelência é o que a gente faz repetidas vezes, né? Ok, legal as contribuições. Eu queria só dar mais uma reforçada aí para a audiência, né, que essa live está trazendo um conceito diferente. A gente não está pedindo perguntas, mas está pedindo contribuições, insights, né, que a gente está junto aí com nossos parceiros construindo uma visão de futuro. Então, a gente gostaria que o pessoal contribuísse aí com os insights, as ideias, sugestões, vai ser tudo muito bem-vindo, né? E agora, puxando da sua segunda live, o André Taveira, né, da Fluid, ele trouxe que a inovação movida pelo amor ou pela dor, a gente tem esses 2 conceitos, né? E quem fez pelo amor, né, teve uma capacidade de adaptação e de se reinventar muito grande, né? E quem fez pela dor, aí fez um processo mais reativo, muito lento, com muito mais dificuldade até de vencer nessa, né? E a crise ali colocando esse push em todo mundo, né? Então, eu faço aqui uma pergunta para a gente debater um pouco sobre isso, que é o seguinte: ao final da pandemia, vocês veem que haverá um momento daqueles que inovaram pela dor para desenvolver um sistema de apoio à inovação pelo amor? Ou este foi só um momento reativo e voltaremos ao antigo normal
na pós-crise para esses casos? Bom, fantástico também, né, o André Taveira. Tô assumindo aqui a fala, tá? Fantástico, André Taveira. Muito legal essa reflexão de amor e dor, né? A gente tem vivenciado, até quanto ambiente de inovação, vários empreendedores, várias ideias passam por nós, né? Inclusive, a gente está apoiando um edital aqui do Espírito Santo, que finaliza esse fim de semana, então tem surgido muitas ideias, esse momento de pandemia até tem deixado o solo mais fértil, né? A gente tem percebido a quantidade de novas ideias, novos empreendimentos, e essa reflexão de amor e dor é interessante, porque o que foi feito pela dor, pela necessidade, nem sempre permanece, parece que está um pouco relacionado com o propósito, né? Foi feito porque precisava, né? Da percepção da vontade de realizar algo. O que foi feito pelo amor, independente. Quando eu falo de dor, tá? Não estou querendo dizer da necessidade, da dor de resolver um problema, mas quando é feito pelo amor, quando tem propósito envolvido, quando tem paixão, né? A característica, né? A tendência é que permaneça até no pós. A gente tem até presenciado, né? Bastante ideias, bastante projetos, bastante atuação de empreendedores, alguns até, é uma palavra forte, né? Estão se aproveitando da situação, estão entendendo alguma oportunidade de mercado, estão aproveitando algumas dores, né, que o mundo vive nesse contexto de pandemia, né? Agora, os empreendedores, os tipos de empreendimento, tipo de projeto, né, que estão vendo oportunidade de melhorar a vida das pessoas, oportunidade de realmente transformar o mundo, acredito que vai se manter. Então, eu enxergo um pouco essa diferença entre inovar por dor, né, empreender por dor e por amor. Não sei se foi bem esse contexto que ele quis trazer, mas eu gosto dessa reflexão. A gente tem vivenciado bastante. O André trouxe o amor, que é quase por a sua vocação, né? Você está apaixonado pela inovação, e a crise que te forçou foi a brincadeira com amor e dor. O que o Lincoln diz é essa condição, a gente vai conseguir. Quem fez pela dor vai ir para o lado apaixonado. E aí o próprio André, na live, fala que o que ele imagina é que agora o que a gente precisa ser é um marinheiro de um barco que está fazendo água. Então você precisa tirar a água, mas precisa estar com o leme apontado e as velas abertas para poder continuar o seu processo. O que eu percebo é que tem muitas empresas que viram a chave para a gestão da crise e voltam a chave para a normalidade. A gente precisa trazer o ambiente da ambidestria, né? Da empresa ambidestra, que consegue movimentar as duas coisas, explorar ao máximo o mundo e as velocidades dos ventos no processo de calmaria, e na tempestade conseguir reverter com esse processo inovador e que traz soluções que não estavam esperadas para aquele momento. Essa convivência dupla e esse shift sem ter um desgaste, parece que está fazendo essa quantidade de crise que a gente vem vivendo. Se você pensar bem, é .com, é H1N1, é gripe suína, é world.com, isso é a cada 2 anos a gente tem crise fortíssima. Isso está dando a musculatura e está nos ensinando a ser ambidestros, mesmo que a gente não quisesse. Legal. Eu até, se puder complementar ali, eu concordo contigo, Jardel, sobre essa questão de que virou a chave agora na crise, depois ela vai desvirar, né? Ela vai voltar ao normal, porque se a gente vê, eu acredito que boa parte das empresas que tomaram um baque grande agora nessa crise, elas se ouviram obrigadas a inovar, a trazer alguns modelos novos, enfim, testar algo diferente, mas é muito cultural nosso, né? Algo que está muito enraizado ainda, essa questão da gente ser sempre reativo às ações, né? O que acontece. Então, não sei se é do brasileiro, mas eu vejo muito, pelo menos no meio que eu estou, a gente está acostumado
esperar alguma coisa acontecer para daí tomar uma ação sobre aquilo. É muito difícil a gente ver alguém se preparando, se planejando com antecedência para essas coisas. Então, nesse contexto, eu acredito que muita gente vai acabar voltando a esse normal, né? O antigo normal, por assim dizer. Então, eu acredito que vai ter muita oportunidade ainda, mas mesmo assim a gente vai ver boas empresas ainda patinando nesse processo de inovação, que vão sofrer um pouquinho mais após a crise, que vão demorar mais para conseguir se adaptar, o que todo mundo tem chamado de novo normal, porque elas vão querer ainda, meio que por instinto, meio que por cultura, voltar ao que era antes, mas a gente sabe que aquilo que era antes muito dificilmente vai voltar a acontecer, né? Então, vai ser um momento meio de incerteza para algumas empresas, mas ao mesmo tempo de grande oportunidade para quem conseguir olhar para frente, para quem conseguir ver essas oportunidades e começar a ganhar cada vez mais mercado. Ok, então é sinal de que a indústria farmacêutica vai continuar aí vendendo muito analgésico, anestésico e para curar essas dores aí, tá? É verdade. Carolando na fala do Flávio, que as pessoas precisam estar preparadas, eu estou resgatando uma aqui do Rodrigo Miranda da Chip, quando o Robson deu uma provocada nele, falou assim, pô, a Chip é uma vencedora, né? Porque está nesse mercado de delivery. Ele falou, eu sou vencedor porque eu estava preparado. Eu tinha um modelo de negócio que esperava e conhecia a minha estratégia para crescer, porque era essa expectativa de crescimento que se via no mercado de delivery. Ele veio antecipado, o Covid antecipou, e aí eu tinha infraestrutura e eu tinha equipe. Então, isso é ambidestria, né? Você está... mesmo que navegando no movimento de crescimento, você está com a estrutura pronta para a virada, né? Acho que é isso que o Flávio quis dizer, né, Flávio? Perfeito, perfeito. Aqui, mais uma provocação aqui na primeira live, né? Tanto o Leandro Carione como o Alessandro Saad, eles fizeram uma visão sobre o novo normal que tanto está se falando, né? O André Taveira me deu meio que um truque e falou assim, não, na verdade, nós não estava na condição normal, né? Porque já estava no mundo VUCA, onde as coisas estavam muito aceleradas. Aí, uma coisa também, assim, que não foi muito unânime, alguns falaram que não acreditavam muito aí na questão do home office, ele veio para ficar, e alguns falaram que a Covid só acelerou uma tendência que já existia, né? Mas que ainda vai ter alguns que ainda vão querer insistir com o passado, né? Então, eu lanço aqui uma pergunta para a gente também debater em cima disso. E aí? As pesquisas indicam que a grande maioria de nossas equipes estão felizes e produtivas. Aí a maioria diminui em função das condições de cada casa, né? Então, com home office. Quem vai dar essa notícia a eles? Ou vocês discordam dessa visão de nossos entrevistados? Quem gostaria aí de iniciar esse debate aí? Posso iniciar. Então, em relação ao home office, né? A gente, enquanto ambiente de inovação, gosta de ver gente, gosta de interagir, né? A tal da densidade, né? Da definição massa sobre o volume mesmo, é muito importante, né? Essas conexões, esse encontro com as pessoas, o ato de tomar cafezinho. Então, para a inovação, para processos criativos, né? O estar junto, o estar presente é muito importante. Porém, né? Quando a gente fala de produtividade, até com um reflexo, né? Uma reflexão no time FindusLab, o trabalho em casa, ele tem sido muito mais produtivo, né? A gente está conseguindo organizar mais os processos, ter mais foco no que realmente é importante, que tem a entrega do ambiente de inovação. Então, é importante. Eu tenho essas duas visões, né? É muito importante estar em um ambiente compartilhado, presencial, mas o home office, por outro lado, dá combustível ao tal do ócio criativo. Eu mesmo consegui várias ideias em casa, né? O pessoal já está falando assim, para de ter ideia, né? Então, esse momento do ócio criativo, de você se concentrar também, ter um pouco mais de concentração e silêncio, tem impactado muito, né? Quando eu falo da equipe FindusLab, tem impactado muito na produtividade. E eu acredito que a gente vai adotar aqui para frente, né, até com o fim desse cenário de pandemia, em um sistema híbrido. Nem totalmente presencial, nem totalmente em casa, né? A gente vai aproveitar o que tem de bom, né, desses dois modelos. Eu concordo com a Nayara, e
para mim, esse sistema esse modelo de home office, ele veio para ficar. Eu acredito que realmente sim, a pandemia acelerou isso, já era uma tendência que tinha antes, a gente já via várias posições, vários postos de trabalho que eram remotos, e isso se ampliou, se intensificou muito. No nosso caso, do time Link Lab, que também, para a gente, essa transição foi bem tranquila enquanto questões operacionais do programa, mas sim, a gente sente muito essa falta de estar junto com gente, de estar fazendo evento, de ter esse contato com as pessoas, conversando bastante com o pessoal que trabalha com espaços que precisam, né, se a gente, sei lá, centros de inovação, espaços que são voltados para fomentar a criatividade e que esse contato físico é importante. A gente acredita muito que eles precisam se reinventar de alguma forma ou mostrar o valor que você entrega de fato, que esse contato pode trazer, porque olhando estritamente para negócio, muitas empresas que antes achavam que não era possível manter os seus funcionários em home office, porque eles não tinham talvez a confiança de que o funcionário ia performar da maneira como eles imaginavam, eles viram que isso foi muito mais positivo do que se imaginava antes, né? Foi uma experiência bacana. E isso acarreta numa série de redução de custos para as empresas, que muitas vezes eles acabam levando em conta, né? Às vezes o espaço físico, a gente sabe que ele tem um custo elevado. Então, você conseguir manter as pessoas em casa, além dessa questão de custo das empresas, um custo fixo elevado que tem, o próprio colaborador, ele passa a ter uma redução em alguns custos também. Ele pode aproveitar muitas vezes melhor o dia dele, visto que ele não perde tanto tempo tendo que se locomover até o trabalho. A gente que vive, né, quem mora em grandes metrópoles sabe a dificuldade que é você se locomover. Então, esse tempo ele acaba ganhando para ele, seja para ele estar dedicando a alguma coisa que ele gosta, para estar ficando com a família. Então, de um modo geral, você consegue, né, na grande maioria das vezes, ter um profissional que se sente mais produtivo, que ele não chega ao trabalho cansado, estressado com o trânsito, porque ele já está em casa, ele acabou de tomar o café da manhã, muitas vezes com a família. Então, todo esse ambiente ele se torna muito propício, né? E, além disso, você tem uma questão de que, como você ampliou essa questão de trabalho remoto, hoje, para as empresas, talvez seja a grande oportunidade de contratar o funcionário que ela desejava tanto, mas às vezes tem que trazer aquele funcionário, né, fazer esse transporte dele, fazer com que ele mude de cidade, de país, quem sabe, às vezes ficava inviável financeiramente. Hoje você pode tranquilamente chegar nesse profissional que muitas vezes a empresa estava desejando, queria contratar, mas por essas questões logísticas era meio inviável. Hoje você consegue apresentar para ele uma proposta de trabalho remoto que com certeza vai ser muito melhor aceita, né? Vai ter uma aceitação melhor por ambas as partes. Então eu vejo como pontos muito né, vários pontos positivos dentro dessa evolução que a gente teve de trabalho estritamente fixo ou no loco para quem pode trabalhar de casa, né? Eu compartilho aí com a turma a visão de que vai ser híbrido, né? Esse novo processo. E vejo que a gente foi muito rápido do ponto de vista de ferramentas para operar em home office. Hoje você consegue listar naturalmente uma quantidade de ferramenta que a maioria de nós desconhecia, como os Trello, Mural, Monday, Gust, Zoom, Miro. Isso tudo faz parte do seu dia a dia, da forma de funcionar. Nós somos muito capazes em nos tornar produtivos em home office, mas nós precisamos das conexões e precisamos nesse universo da proximidade do mundo híbrido, uma hora on, uma hora off, especialmente na indústria, que tem uma planta produzindo que a gente precisa estar lá olhando. O grande exercício para mim é escolher quando que eu vou estar em home office e quando que eu vou estar dentro da planta, porque ali será mais produtivo, e quais as ferramentas que serão trazidas para nós nas operações normais, no antigo trabalho, que não será mais normal, para a gente ser produtivo. Nós não podemos ser, nós temos que aprender o que acontece numa live como essa. É o respeito à fala do outro. Nós somos muito bagunceiros em reunião, e levanto a mão, eu mesmo, que eu sou um deles, e aí nós brasileiros tornamos esse processo muito improdutivo na planta, nas empresas, ainda que caloroso. Nós precisamos fazer com que o processo também lá seja produtivo para a gente explorar
o calor humano e a proximidade e ter o melhor dos dois mundos, que eu acho que vai ser o caminho. Legal do Jardel trazer isso, que a gente já teve alguns colegas estrangeiros aí que trabalharam alguns períodos com a gente aqui e tiveram muita dificuldade com as nossas reuniões. Aí, eu estou trazendo agora um tema aqui que o Léo Carrareto trouxe na segunda live, né? E que depois o Igor Marinelli, lá da Tract, também colocou uma visão parecida, que é a questão, o contraponto, né, do profissional I, né, que é aquele especialista, e do profissional T, né, que é o cara empático, né, com aquela capacidade, espírito intraempreendedor e que compreende a dor do dono, né? Então, lançando a pergunta aqui, o profissional T é também a visão de futuro? Quem gostaria de começar com essa aí? Olha, Lincoln, eu acho que é visão de presente já, tá? Não é nem visão de futuro. Eu até tenho um fato curioso, uma pessoa perguntou para mim pelo LinkedIn, né, Nayara, o que eu faço para me preparar para ser uma profissional de inovação? Né, eu quero ser como você. Eu falei, nossa senhora, que honra, né? Querer ser assim como eu na trajetória de inovação, trabalhar com inovação. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou responder isso? Eu vou falar, tá bom, primeiro você joga vôlei, depois você faz uma faculdade de engenharia química e você vira especialista de embalagem plástica do processo de impressão flexográfica. Falei, meu Deus, né? Tudo que eu fui especialista até hoje, eu não aplico, né? A parte eu não aplico nas minhas atividades no FindesLab, por exemplo, em um ambiente de inovação. E tudo isso foi perdido? Não, né? Bem a parte horizontal mesmo do ter, essa facilidade de interagir, a facilidade de lidar com as pessoas, de saber trabalhar em equipe, né? Que são essas competências transversais, competências soft, tudo isso que eu passei agregou nas atividades que eu executo hoje, né? Principalmente quando a gente se trata de inovação, porque cada vez a gente entende um formato de trabalhar diferente, um processo diferente, está falando de uma tecnologia diferente, modelo de negócio diferente. Então, acredito que, assim, o T, né, principalmente a parte horizontal do T, parte de cima, é um profissional do presente. É um profissional do presente, né? Tende, até pela velocidade das mudanças, não é que não vão existir especialistas, mas a gente tem que aumentar essa nossa capacidade de ser generalista para ter condições de a gente se adaptar melhor, né? Para essa sucessão de mudanças que a gente imagina que é algo que vai ser constante, cada vez mais, vai aumentar cada vez mais. Sim, e até um ponto interessante sobre isso, estávamos recentemente falando sobre o tema de contratações e tudo mais, e levantou-se o ponto que você deve buscar o seu colaborador, enfim, não pelo que ele sabe, mas principalmente pela velocidade em que ele aprende, né? Porque as coisas mudam tão rápido, você precisa cada dia de novos conhecimentos, que muitas vezes no que você é especialista hoje, não necessariamente isso vai ser útil, vai ser usual amanhã, né? Então, essa velocidade que as coisas mudam são muito importantes. O Fórum Econômico Mundial fala muito sobre essa questão dessas soft skills, quais estão em demanda, e o pessoal acaba se espelhando muito naquilo e utilizando aquilo ali como uma fonte de referência, e um ponto que sempre me chama a atenção lá, uma das soft skills, que é a questão de criatividade, e aqui acho que vale um adendo, tem um cara que eu sou fã dele, que é o professor Hitendra Patel, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um indiano, alguns meio que rotulam ele como, né, um dos gurus da inovação, e ele está muito presente no ecossistema da CAT, tem bastante contato com a gente, e o Hitendra, ele tem uma teoria que ele chama de teoria dos pontos, né? E acho que isso conecta muito com o que a Nayara comentou sobre a trajetória que ela passou. Ele diz que quanto mais pontos você tem, ou seja, quanto mais experiências você tem na vida, e assim, das mais variadas possíveis, naturalmente se torna mais fácil para você enxergar determinadas coisas que outras pessoas não conseguem, porque você tem mais pontos mesmo, você consegue fazer essas ligações de uma maneira mais rápida e mais fácil, né? Então, e isso não tem uma faculdade em específica que vai te ensinar isso, não tem um único curso, né? Várias pessoas perguntam, mas o que eu faço, para que caminho que eu vou? Não tem certo e errado, todo caminho, né? São vários caminhos que podem juntos te levar a esse mesmo resultado. Acho que esse é o grande ponto, sabe? Esse profissional em T, ele tem
obrigatoriamente, né, além de ser uma pessoa, um profissional do presente, que já é muito demandado, esse mindset, essa cabeça para você estar disposto a aprender sempre e aprender rápido, é o que vai fazer toda a diferença. A minha preocupação um pouco é que esse profissional T seja um traço na visão de muita gente, porque o especialista deixa de ser importante e você deixa de ter o I do T, né, a perna grande do T. E acredito eu que essa base é a sua formação de solução de problema. Qualquer que seja a sua especialidade, você vai identificar que aquilo é uma dor, que aquilo você está propondo uma solução, aquilo não é causa raiz, você não está buscando a causa fundamental. Quais são os processos analíticos que eu posso usar para entender esse problema, quer você seja engenheiro, biólogo ou médico fazendo um diagnóstico? Essa base é te dar a estrutura de questionar problemas. Mas é o T que vai te dar a visão de compreender o outro, de ter empatia com a sua área, e com a área que te presta um serviço, de compreender que a sua entrega impacta a visão dos demais. Então, essa visão holística, e quando o Lincoln fala que a visão foi do Carione, né, que trouxe a visão do T, mas foi o Léo Carreto. O Carrareto, isso. O Carrareto trouxe e o Igor complementou. Complementou na visão da startup. Eu contrato uma pessoa e ela não pode trabalhar na área, não. Ela vai ser vendas, ela vai ser contabilidade, ela vai estar fazendo marketing, ela é meu cara de especialidade. Eu preciso de um intraempreendedor e de um cara que tenha a paixão e a compreensão da dor do dono. E aí eu consigo assumir risco, porque algumas coisas que eu vou tentar fazer como invenção é que vão dar os maiores benefícios do que os movimentos micro. Então, esse equilíbrio desse T muito importante, mas tem essa visão do soft skill, é muito elegante no mundo de hoje, mas eu acho essencial para você ter uma cabeça mais ampla de solução de problema, ter a estrutura básica que sustenta a trave do T bem sólida. Excelente. Pessoal, a gente está concluindo a primeira parte da nossa live, né? Vou pedir a nossa produção aí para a gente complementar o nosso framework aí do MIT. Mas vamos agora entrar na segunda parte, né? Então, mostrando aí o framework, a gente completa, a gente vai falar agora do ICAP aí, do ICAP, que são exatamente as capacidades de inovar e a capacidade de empreender, que a gente tratou principalmente na terceira live nossa, né, com as startups, né? E também na segunda live também a gente trabalhou um pouco isso. Aliás, desculpa, terceira e quarta, eu perdi até a contagem aqui. Obrigado, Jadel. E aí, para a gente iniciar esse debate, então, e iniciando essa discussão, o Leandro Carione, que inclusive fez aniversário ontem aí, então, para quem ainda quiser dar os parabéns para ele, está no prazo ainda, né? E a gente está referenciando bem ele hoje aí, que tem em comemoração do aniversário dele, ele trouxe uma provocação aí, que foram os conceitos, né, de startup, camelo e unicórnio, né, que está muito aí em evidência, e a gente, quando lançou esse assunto na terceira live, que foi com as startups, gerou um desconforto, né, a gente viu lá a posição do Rodrigo Miranda, né, e do Marcelo Aragão, e como startupeiros ficaram aí desconfortáveis, e aí eu queria lançar, então, essa pergunta aqui para os nossos speakers, para a gente ver a visão da turma aí dos leves, né? Vocês gostariam de comentar essas visões? Que vocês poderiam complementar para a gente aí dessa provocação, desse conceito aí das startups nos seus devidos estilos? Talvez para a audiência, Lincoln, para ter certeza, a definição de unicórnio e camelo fosse interessante. O unicórnio é essa startup que cresce exponencialmente, e que ela busca o crescimento a partir de um crescimento de sua rede e consumindo o investimento, o dinheiro que é provido para ela pelos investidores. Ela não está pensando num ganho de curto prazo, mas ela vai montar uma rede que vai ser a base com que ela cresce. São os Ubers, as Amazon, são essas grandes empresas. Os camelos são a visão das startups mais consistentes, de movimentos mais longos, que crescem a partir do próprio caixa
num movimento mais sustentável e de mais longo prazo. Então, é só para deixar no ar as duas, para a turma que está nos ouvindo, capturar um pouco, se não conhecer o termo. Mas vale o reforço que eu dei no início aí, que as nossas lives estão lá no canal do YouTube, também que quiser aprofundar lá também. Excelente, obrigado, Jardel. E aí, Nayara? Bom, Jardel, Lincoln, né? Eu lembro até que nessa live, quando eu ouvi, né, já tinha ouvido o conceito camelo, eu falei, meu Deus, eu estou quase me acostumando agora com essa definição de unicórnio, né? Já surgiram novas definições, eu também não gosto muito dessas taxações, né? É isso que é o certo, esse é o caminho. A gente tem uma tendência muito de receita de bolo, né? O caminho é esse, tem que ser exponencial. Até as startups que participam no programa de empreendedorismo industrial aqui do FindsLab, nem todas têm esse modelo, né? Esse formato escalável. Isso não existe um certo ou errado, depende de qual que é a dor que soluciona, depende do tipo do seu negócio, né? Então, não tem muito isso de esse é o novo jeito de ser startup, ou esse é o novo jeito de fazer negócios, de empreender, né? É respeitar um pouco o seu negócio, o seu modelo de negócio, o seu propósito, né? E não se preocupar tanto, assim, com essas definições, né? De taxar, agora eu tenho que ser um unicórnio, eu tenho que crescer lentamente. Depende muito do tipo de negócio, a tecnologia envolvida. Eu diria que literalmente depende, e principalmente depende do que o empreendedor está buscando, né? Qual que é a visão de futuro dele, ou o que é o valor, qual que é o propósito dele mesmo. Poxa, eu preciso de um modelo de negócio que cresça muito rápido, eu quero expandir, o meu objetivo é virar um Uber em X anos. Beleza, você vai ter que se posicionar e tomar determinadas atitudes, decisões que vão te levar para aquele caminho. Mas se o teu propósito é outro, tudo bem também, né? Que realmente não tem receita de bolo, não existe certo e errado. A pergunta que eu sempre faço para o pessoal das startups que chega aqui, principalmente para as startups que estão no estágio mais inicial, estão começando, e daí vem com algumas dúvidas sobre o modelo de negócio e tudo, e a gente acaba conversando com eles bastante sobre isso. Eu digo assim, cara, né, principalmente quando fala sobre definição de startup, que cada um tem uma, então é muito amplo e tudo mais. Poxa, mas eu preciso ser uma startup porque startup está na moda. Não, você está abrindo o teu negócio que tem um negócio que te entrega o valor que você está esperando, que entrega os teus objetivos. E assim, cara, quando você fala em empresa, ela tem que te trazer lucro. Está te dando grana esse negócio? Se vai ser uma startup, se vai ser uma empresa de consultoria, se está te entregando o valor que você espera, legal também, sabe? Não é porque você está abrindo uma empresa que não é uma startup, que não tem um modelo de negócio que possa virar um unicórnio, que vai ser errado ou vai ser ruim, vai ter menos mérito do que quem criou aquilo lá. Então, acho que essa definição sempre está muito atrelada ao que o empreendedor quer para ele, o que ele enxerga de valor para ele no próprio negócio. Então, acho que esse, para mim, é o grande pulo do gato. Se o teu negócio, independente da nomenclatura que estão dando, se vai ser camelo, se vai ser unicórnio, ou que bicho que vão inventar para isso daí daqui a pouco, não importa. O que importa é se você está feliz com o que você está produzindo, se o teu cliente, principalmente, está feliz com o modelo de negócio ou com o produto e serviço que ele está adquirindo. Então, essas duas partes felizes, vida que segue. É isso aí. Talvez só para dar uma esclarecida, o Leandro trouxe essa pegada do camelo para o momento da crise, onde a visão de caixa pode ser mais importante. Então, as startups camelo teriam uma visão de caixa e talvez as venture capital procurassem eles mais, mas não defender um ou outro modelo. E ainda que tenha gerado algum desconforto com o Rodrigo, o Miranda ou o Marcelo Aragão, ambos foram muito claros em dizer que depende do seu modelo de negócio e mais, depende do seu investidor. Se o seu investidor quer que você seja unicórnio, que sejamos. Eu tô crescendo unicornicamente com o dinheiro dele. É ele que está se propondo a fazer esse crescimento. Então, é o modelo de negócio que vai ditar. Para nós, da indústria, eu acho que a gente precisa compreender que as inditechs são muito mais camelos do que unicórnios, processos longos,
POCs mais distantes de crescimento, a comprovação de conceitos são mais difíceis e complexas, então nós precisamos geri-las imaginando-as como camelos e gerir dessa forma. Mas tem que ter espaço para ambas, e eu acho que o unicórnio é legal porque ele rompe algumas regras e burocracias que de outra forma não existiriam, né? Senão a gente já está com táxi aí até hoje. Excelente. A nossa terceira live, a gente lançou também uma discussão lá com os nossos participantes, que foi essa questão aí do papel, né? A característica da corporate e da relação dela com as startups, né? E o Rodrigo, naquela ocasião, falou, né, que as corporates têm que entender que do outro lado também tem uma empresa. E o Marcelo Aragão foi até mais radical, né? Falou que as grandes empresas podem até quebrar uma startup, né? E que a gente precisa rever os nossos processos, né? O jurídico, compliance, né? Ele até fez uma brincadeira, falou que startup não é alfaiataria. Então, aqui eu lanço para vocês a pergunta. É legal que vocês tenham essa visão das corporates e nós estamos dentro desse contexto, né? E aí eu queria ver, então, a visão de vocês, né? Se as corporates dos programas de vocês, como é que elas estão atuando nesse sentido, né? Como é que elas estão buscando essa relação com o ecossistema e com as startups? Bom, como eu fui convidada para essa live por vocês, né, a ArcelorMittal está sendo uma corporate muito boa. Falar bem de vocês, não, né? tem que falar a verdade. Lavar roupa suja. Essa pergunta é bem legal, né? Que até numa conversa que a gente teve, né, em uma das capacitações que existe no programa de empreendedorismo industrial, que a gente cuida tanto de nos capacitar o ambiente de inovação mesmo, a gente precisa se atualizar, capacitar as startups para desenvolver bem seus negócios, seus produtos, né, processos, e desenvolver as empresas parceiras, né, as corporates. Até falando um pouco do FindesLab, é a primeira vez, né, o primeiro programa de empreendedorismo industrial que a gente lança, não é o primeiro do Senai, não é o primeiro do Senai Espírito Santo, mas é o primeiro do FindesLab, com tanta empresa, com tantos projetos. Então, a gente está aprendendo muita coisa. E até em uma dessas capacitações, que eu lembro que a gente fez com o Sandro Valério, da Embraer, né, uma referência em inovação aberta, ele até falou um momento, né, eu já matei muito startup, já fiz muita coisa errada, justamente por ter esse trabalho, essa interação como prestador de serviço. É importante que as corporates, né, tenham essa visão de aprender com agilidade, com um jeito diferente de ser e agir, fazer acontecer das startups e apoiar. Tanto que o nosso programa de inovação aberta chama Programa de Empreendedorismo Industrial, que é para desenvolver o empreendedorismo, né? Então, não é só para atender, não é uma padaria, não é um lugar que você chega, já vamos falar aqui, eu sempre dou exemplo de comida, né? Então, não é uma alfaiataria, que você só presta o serviço, é nessa medida, aperta um pouquinho aqui do lado, não tem que ser assim. Aí a pergunta é assim, como que as empresas, né, do FindesLab têm se comportado? Eu acho que a gente está nesse momento de evolução, até na parte de assinatura de contrato, mas como? Não, a propriedade intelectual não vai ser nossa? Eles vão poder comercializar essa solução que é para a gente? Calma, é para atender sua dor. Mas se ele só tiver você como cliente, o que vai ser do futuro dessa startup, né? Qual vai ser o benefício dela participar desse programa? Então, essa educação, essa maturidade, né, desse trabalho conjunto, que está envolvida aí um ambiente de inovação, está envolvido uma grande empresa, está envolvido uma startup, então, tudo isso, a gente fala que está em amadurecimento, né, a gente tem algumas empresas que estão mais maduras, que já participam de outros programas, como vocês estão participando lá, né, do ecossistema de inovação lá de Santa Catarina, que é um ecossistema muito maduro, tem processos bem definidos, a gente bebe muito da fonte de Santa Catarina, aprende muito também. Então, eu falo que começou 50%, né, algumas com essa característica de alfaiataria, mas já estão aprendendo qual que é o grande sentido da inovação aberta, qual que é o grande ganho e o potencial que tem de se trabalhar junto. Então, a gente começou com 50%, mas eu imagino que no final do programa, essa visão de alfaiataria, né, que não é por mal, é simplesmente por não conhecer, por estar aprendendo, por amadurecer. A gente entende que tende a assumir. Excelente. Nós passamos por esse mesmo processo. Acho que todas as corporates
que estão se envolvendo com programas de inovação aberta, seja com o Link Lab, seja com o FINDS, enfim, seja com qualquer outro programa de inovação aberta, elas já deram o primeiro passo. Acho que isso que é fundamental, né? Elas estão querendo se colocar abertas a conversar com startups e com outras empresas. E essa questão de entender como é que funcionam os modelos de negócio, que são diferentes, ela é natural que seja uma evolução, que seja um amadurecimento por parte da cultura, principalmente da corporate e também da startup, que ela precisa entender o lado da corporate. E, para mim, uma palavra que define muito essas relações, e principalmente as relações que têm dado muito certo, é a questão da empatia. É tanto a grande empresa pensar como que ela pode ajudar, né, tentar da melhor maneira possível ajudar a startup para literalmente não matar ela, porque a gente sabe que às vezes uma negociação muito agressiva, ou você depender de 120, 180 dias para fazer o pagamento, você quebra o fluxo de caixa da startup, você mata ela. Então, parar para pensar, poxa, de que forma eu consigo atender da melhor maneira possível essa startup, que enxergar ela como um parceiro e não só como um fornecedor de produto ou serviço. E da mesma forma acontece com a startup, tipo, ela ter a empatia a ponto de pensar, poxa, eu entendo que as coisas lá podem demorar um pouco mais, eu entendo que eles têm governança, eles têm uma estrutura, né, a corporate tem toda uma estrutura, uma série de regras que tem um motivo para existir, né? Elas estão ali não porque alguém simplesmente quis criar essa burocracia, ou enfim, não, elas fazem sentido para aquele modelo de negócio e para a estrutura gigante que ela tem. Então, entender esses dois lados e se colocar numa postura de que realmente você quer ajudar, você está ali para somar e quer ser um parceiro nesse processo, é fundamental. E é natural que, aos poucos, os dois lados vão evoluindo juntos nessa questão dessa maturidade aí. E aí, no caso da ArcelorMittal, brincadeiras à parte que a Nayara falou, é um fato que a gente tem se esforçado para criar um ambiente favorável para o processo de inovação que bypasse certas condições de compliance, burocracia e rigores de cadastramento de fornecedores, que posteriormente a gente pode entrar quando isso for viver o ambiente industrial de verdade, onde o risco pode ser mais amplo, onde você pode impactar outros sistemas. Nós criamos, toda vez que você tem um processo que ele é identificado como de inovação, a gente marca e uma série de processos são bypassados para fazer um fast track. Na verdade, nós tivemos uma startup durante o Covid aqui, que eu acho que o ciclo aí levou 3 semanas entre o primeiro contato e ela está operando com contrato, etc. e tal. Esse não é exatamente um padrão, mas usamos esse canal para ser muito mais ágeis. Isso foi a ArcelorMittal porque a ArcelorMittal pensava assim? Não, a ArcelorMittal tinha um grupo de pesquisa que sofreu com inovação de parceria, não necessariamente aberta no passado, mas já tinha suas dificuldades, portanto, trabalhou com toda a estrutura de controladoria, compliance, jurídico e suprimentos para tentar flexibilizar esses padrões. Nós capturamos as necessidades a partir do nosso irmão mais velho, que é o ArcelorLab de Longos, que também abriu as portas para nós no processo de flexibilização desses padrões, e nós, juntos com eles, criamos essa estrutura. Eu acho importante que as grandes corporates tenham uma estrutura mínima que seja de conexão com a estrutura, com a inovação aberta, porque esse canal ele é tradutor das duas linguagens. E essa tradução pode fazer a condução ser mais compreensível e aumentar o processo empático das duas extremidades de conexão, já que todos os dois têm interesse em fazer o match. Então, é isso que eu acho que é a grande importância de uma estrutura como a do Innovist. Ok. Aqui, nós estamos com 1 hora de live. A gente fez a nossa primeira com 1h30, depois a gente deu reduzida. Então, vamos fazer o seguinte, a audiência que vai definir aí até o quanto que a gente vai avançar da nossa live, porque ainda tem algumas provocações aqui que eu não gostaria de deixar de fazer para os nossos participantes, né? E um fala exatamente do modelo de contratação, né? A gente viu nas lives anteriores, né, que tanto o Rodrigo como o Igor, eles não passaram em processos seletivos, né? O Marcelo Aragão falou muito da questão do match, da cultura, né? Então, eu lanço uma pergunta aqui, como modernizar modelos de contratação nas corporações? Vocês acreditam em usar as opções de spin-off, né?
ou de mergers e acquisitions para acelerar esse modelo, esse mindset das indústrias, levar essa cabeça de startup para dentro da indústria? Vocês acreditam nesse modelo? Não só spin-off, né, Lincoln, mas também aquele conceito, né, que a gente também ouviu falar do Francis, em uma capacitação que a gente fez, conceito de startup interna, né, um grupo interno que, como se fosse uma ilha da liberdade, ó, filho, você pode pensar em processos diferentes, né, também é uma estratégia utilizar essa ilha da liberdade, a startup interna, né, para pensar em novas formas de fazer o próprio processo. E por que não também tratar de alguns processos, né, melhorar processos por meio de inovação aberta? Isso não faz parte do core da empresa. Então, também é uma possibilidade, eu gosto, né, que é algo que impacta muito no andamento da maioria dos processos, né, viabilizar a inovação. Isso tem muito a ver até com o que a gente discutiu da pergunta anterior, né, o quanto que as empresas entendem que é bom mudar, que vai impactar e que é importante investir nesse tipo de mudança. E quando a gente muda para atender um processo de inovação, acaba que toda a empresa fica contagiada com essa nova forma de ser mais ágil, de fazer diferente, aquilo que fala assim, não dá, tem que ser assim. Eu falo com muita propriedade, né? Porque eu sou Senai, Feeds Lab é Senai, né? É sede Senai. A gente tem uma estrutura complexa. Então, tudo que a gente tem provocado para agilizar os processos, com certeza o Senai todo, né, sai ganhando. A gente aprendeu muito como que funciona e como a gente pode dinamizar, né, esses processos internos. Eu até considero a gente é uma spin-off, né, do Senai, né? A gente criou uma ilha da liberdade, né, uma startup interna nessas áreas, né, a área do jurídico. Se alguém do jurídico da Findes aí estiver assistindo, né, obrigada, né, por ter disponibilizado agilizado esses processos e buscado caminhos, né, para fazer acontecer. Então, acredito na spin-off, startup interna e também, por que não, né, inovação aberta. O pessoal do backstage aí, será que pode voltar a pergunta do Fernando Souza? O Fernando faz uma provocação para nós que tem a ver com essa pergunta, que é sobre a perda da importância do currículo no futuro. E aí essa provocação veio de uma visão de como é que as startups contratam. Pô, vocês dois não passaram em teste, tanto o Rodrigo quanto o Igor Marinelli da Tract não passaram no processo. E aí, como é que vocês fazem para a gente, a ArcelorMittal, aprender? E o Igor foi muito interessante. Ele falou assim, o currículo eu olho 1 minuto. E esse minuto é para ver onde é que você tem o corpo, vai ser a perna do T, porque você vai andar na minha startup para todo lado mesmo. Aí eu peço para ele fazer um áudio de 1 minuto. 60 segundos, por que você quer vir para Traction? E depois ele fala assim, eu dou um desafio para ele. Um desafio qualquer para fazer uma programação ou aumentar vendas, eles têm alguns conjuntos de desafios lá. Eu não quero saber o resultado do desafio, não. E aí ele chamou uma coisa interessante, eu quero conhecer o delta do cara. O delta do cara é quão rápido ele sai de um conhecimento que ele não tem para um conhecimento que ele vai adquirir a partir desse desafio, e como é que ele se vira para fazer esse processo. Porque eu vou fazer você andar na minha corporação e você precisa ser ágil nesse processo. Então, às vezes, essa pegada empreendedora, essa pegada de conhecer a dor do dono, de abraçar o valor, de correr atrás do novo, se desafiar e se aprender, não porque o RH está pedindo, porque a sua carreira exige e você está correndo atrás dela. Então, é isso que eu acho que o currículo é um quadro que você pinta, não é a universidade que pinta. E a beleza do quadro é resultado das suas atividades, das suas ações. Por isso, Fernando, que eu acho que o currículo vai diminuindo em termos de importância. É claro que na formação da perna do T ele está lá e a gente vai continuar usando ele como balizador, mas a gente precisa aprender com esse conceito que as startups têm de mudança e agilidade, porque é isso que acontece. Se você olhar o que eu fiz na minha carreira na ArcelorMittal,
Eu já deixei de ser metalurgista há muito tempo, né? Pelo movimento que a coisa passou de mudança. E esse aprendizado é muito importante a gente trazer para essa visão, esses processos de compreender a competência que esse cara tem a partir de sua gana, da sua força interempreendedora. Isso que eu achei muito legal no conceito que todos eles trouxeram, tanto Rodrigo quanto Marcelo, que estavam presentes na live, falaram que já falharam muito. Eu acho que Rodrigo Miranda trouxe uma frase muito importante. A gente pode errar na contratação, porque aquele momento é um momento de guessing. Ele até usou a expressão em inglês, você está meio chutando, né? Você não tem muita certeza. Mas a gente não pode errar na demissão. E está ali, claro, um mau desempenho. Está ali alguém fazendo mal para a sua instituição e fazendo mal para a sua empresa, e você conhece. Mas lá atrás você podia ter erro. E a nossa cultura de estatal, ou os melhores das universidades federais fazem concurso público, ou seja, nós queremos estabilidade, e esse modelo mental de estabilidade faz com que a gente seja péssimos demitidores, se essa expressão existe. Eu acho que essa questão toda de cultura que você trouxe, Jardel, ela está muito relacionada com aquela pergunta anterior que o Lincoln fez, e que também conecta com essa questão do currículo e tudo mais, essa parte de contratação. Aquelas estratégias de M&A, spin-offs, principalmente de M&A, acho que elas sim são muito acertadas, elas podem ter um efeito extremamente positivo dentro da empresa, mas tem um ditado que acho que conecta muito com isso, que é aquele que diz que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Acho que é alguma coisa nesse sentido, de que a empresa não pode achar que ao adquirir uma startup, levar a startup para dentro de casa, a startup sozinha vai conseguir mudar a cultura da empresa. Né? A cultura é muito maior do que aquela startup que está entrando. Da mesma forma, isso acontece com o profissional que você está contratando. Não adianta você pegar um cara excepcional no mercado, um baita profissional de inovação, e levar ele para um ambiente onde ele não consegue trabalhar da forma como ele poderia estar trabalhando, entregar as coisas com que ele tem possibilidade de fazer. Então, a empresa estar preparada e deixar com que os seus colaboradores consigam trabalhar, consigam ter mais flexibilidade, consigam desenvolver as coisas como elas devem ser, é extremamente importante, porque senão você acaba tendo uma estratégia que muitas vezes é muito frustrada, ou tendo uma experiência muito frustrada, principalmente na aquisição de startups, né? Ou no caso do criar uma spin-off, do que adianta eu criar uma spin-off, sendo que o pessoal só está sentando na sala do lado, a cultura continua sendo a mesma, continua sendo aquela pegada de comando e controle sempre, né? Então, mudar a cabeça dentro da grande empresa para permitir que esses novos processos entrem é fundamental para que isso funcione. Da mesma forma como essa questão de contratar um novo profissional, né? De você pegar e não só olhar para o currículo dele, poxa, mas sempre foi assim. Não, mas vamos tentar um modelo um pouco diferente. E a partir do momento que a gente contrata esse profissional, que não necessariamente ele tem aquele conhecimento técnico que a gente costumava buscar, mas ele tem outras competências que ele pode entregar, ele sabe fazer determinadas atividades, cara, deixa ele trabalhar, né? Deixa ele fazer as coisas e cria esse ambiente propício para que todo mundo saia ganhando. Esse ganha-ganha é fundamental, tanto para o colaborador, quanto para a empresa, quanto para a aquisição de startups, enfim. Então, criar esse ambiente que seja interessante para todo mundo. Ok, agora eu vou lançar um desafio aqui para os nossos speakers, né? Eu vou fazer uma fusão aqui das nossas duas últimas perguntas, né? A nossa última live, a Marina, né, e os Franciscos, né, eles trouxeram muito esse processo de redescoberta e de reinvenção que eles passaram ao longo da carreira deles, né? Então, eu queria colocar para vocês aqui, mas colocando um assunto muito pertinente, né, que foi colocado pela Juliana Binda, né, também nossa parceira aí no Filetes, que foi a questão da diversidade. A gente sabe hoje que o FindesLab lá é até um exemplo nesse sentido, onde, né, a gente tem até uma maioria lá de feminina que predomina lá no ambiente, né? E hoje teve um grande evento da ArcelorMittal, que foi a adesão ao Fórum, né, de Empresas e Direito LGBTI+, né? Então, nesse contexto, né, então, abrangendo tanto esse aspecto, né, de reinvenção, né, redescoberta, e como é que vocês enxergam essa parte da diversidade nesse processo, eu queria conhecer, então, a visão pessoal de vocês e de futuro nos ambientes que vocês gerem.
Posso começar respondendo essa, então. Eu tenho para mim que, acho que um dos principais pontos, e que eu tenho vivenciado muito, a CAT tem batido muito forte nessa questão também de apoio à diversidade, e para mim, assim, acho que um dos pontos extremamente positivos é não ter a diversidade só no discurso, sabe? Tipo, não só chamar, seja mulheres, seja alguém que é LGBT, enfim, só para discutir um evento que, tipo, o papel das mulheres como empreendedora, o papel da mulher na inovação. Não, tipo, traz ela para um evento normal, como a gente está fazendo aqui agora. Né? Tipo, cara, não é diferente, né? Todo mundo igual. Tem um monte de mulher, de LGBT, enfim, todo mundo sensacional, assim, que consegue fazer uma entrega fantástica, né? Eu vejo como, na minha visão pessoal mesmo, acho que até com uma burrice de algumas pessoas querer excluir esse pessoal todo, porque, meu, é um potencial gigantesco, tem gente incrível entregando coisas sensacionais, assim, sabe? Então, é colocar todo mundo junto. Uma coisa que a gente tem se provocado muito na CAT é quando a gente faz um evento para tentar fomentar ainda mais essa diversidade, ou principalmente trazer mais mulheres. A gente sabe que no segmento de tecnologia, infelizmente, ainda a gente tem uma dificuldade grande de conseguir cada vez mais mulheres trabalhando com isso. O que a gente quer é que quando a gente faça um evento para tratar esse tema, mais mulheres no setor de tecnologia, que tenham vários homens ali também, né? Que tenha aqueles que têm que entender, né? No caso, nós temos que entender como é que isso funciona, como que a gente pode ajudar e inserir essas pessoas no nosso dia a dia, porque só tem benefícios para isso, eu não vejo nenhum ponto negativo, sabe? Eles não existem. Então, quanto mais diversidade, entra muito naquela questão de, com diferentes pontos de vista, a gente consegue enriquecer cada vez mais o nosso debate. Então, a pluralidade é a palavra de ordem. Assim, eu tenho para mim e penso de maneira extremamente positiva sobre isso, que cada vez mais a gente vai ter mais diversidade nos ambientes, mais mulheres assumindo posições de destaque, não porque são mulheres, mas, cara, porque realmente são excelentes profissionais, né? São pessoas que conseguem entregar um trabalho excepcional. Esse é o grande ponto, assim, sabe? Então, essa é a minha visão. Eu estou extremamente esperançoso e feliz com o momento que a gente vai passando, com todas essas mudanças. Feliz de estar nesse bate-papo aqui, nós aqui, a Nayara trazendo os pontos de vista dela, e acho que isso, para mim, é a grande questão da inclusão, da diversidade, sabe? É ter todo mundo junto sempre, porque daí a gente consegue, sim, trazer cada vez e gerar mais valor para todo mundo. Acho bem legal esse ponto da diversidade, né? Até antes de vir aqui para o Espírito Santo, para o FindesLab, eu sei que minha equipe está ouvindo aqui, eles já conhecem essa história. Eu não gostava de trabalhar com mulher. Eu falo, não, mulher não, já basta eu. Já basta eu, a variação de hormônio, enfim. Eu só trabalhei muito com homem, né? Até pelo tipo de atividade que eu sempre realizei. E no time do FindesLab, apesar de a gente trabalhar com inovação, com tecnologia, né, que são ambientes que também tem muito o sexo masculino. A gente tem, acho que 72% das pessoas são mulheres. Até nas nossas reuniões semanais, eu falo, vamos fazer para a ordem de quem vai falar, vamos fazer o formato pãozinho recheado. Aí tem o primeiro pão, que é o homem, é o recheio, todas as meninas falam, todas as mulheres falam, e fecha com outro pão, né? O outro homem. Tem 2 homens só na equipe do FindesLab, né? E o que a gente fala de diversidade não é só de gêneros. A gente tem uma ergonomista que é especializada em design sprint, e tem um economista, tem outra que é bióloga, tem outra que é assistente social, outra que é contadora, que tem pós-graduação em psicanálise clínica, a outra que é tecnóloga em laticínio e também fez faculdade de engenharia de produção. Então, essas vivências, né, essas experiências, formações, que tem tudo a ver com a diversidade, não só de gênero, de formação, de cultura, cada um de um canto do Brasil, isso com certeza potencializa qualquer processo e qualquer empresa, né? Até por isso que eu sou fã desse nosso time aí do FindesLab. Eu acredito que todas essas experiências que a gente tem, essa vivência e formação, com certeza só potencializa tudo que a gente consegue, né, entregar, realizar e desenvolver. Nós construímos uma sociedade com uma série de equívocos que precisamos corrigir. E essas correções são feitas com processos repetitivos. A diversidade é prima irmã da inovação, é o que o Flávio falou daquele indiano.
que são os diferentes pontos de vista, que são capazes também de trazer a novidade e um insight para um processo inovador. A gente tem que fazer esse trabalho de inclusão, de trabalhar o enriquecimento cultural e a diversidade de opções e formas de olhar para o mesmo problema, e esse é resultado de um esforço repetitivo. Do ponto de vista de reflexão pessoal que o Lincoln tinha colocado, de aprendizado, de se reinventar e se redescobrir, eu estou aqui com essa barbinha, entrando no grupo de risco há 1 ano, no Inove-se Lab, do ponto de vista de inovação. Não tem jeito de se reinventar e de se redescobrir mais adequado para rejuvenescer do que conviver com esse ecossistema. E a cada dia é um aprendizado. É tão importante essa diversidade porque você aprende a desaprender coisas equivocadas que você levou muito tempo na sua carteira, até como valor. Então, desaprender é tão importante quanto aprender. E é isso, é repetir, repetir, repetir. Excelente. É o que eu tenho observado, que quanto mais diversidade, mais sinergia, né? Nisso aí, eu acho que a Nayara pode dar uma aula para a gente com a sua formação em Química aí, legal. Nossa, formação em Química é uma bênção, gente. De repente, sua mãe liga e fala assim, qual que é a fórmula química da espuma do colchão? Eu não sei, não sei. É um horizonte muito grande, né? A área aí da Química. Ok, pessoal, agora eu queria encaminhar aqui para as considerações finais de cada um dos nossos speakers. Eles vão revelar aí agora os seus segredos peculiares aí. Então, iniciando com a Nayara aí, para ela mostrar aí esse fato curioso aí para a gente aí do WhatsApp aí em 2018. Do WhatsApp. Tá esquecendo que fato curioso. E fazendo as considerações finais, né? E a revelação aí que o pessoal estava aguardando desde o início da live. Tá, vou ser breve. Porque se deixar, eu vou contar uma história bem longa, né? Eu até fiquei refletindo um pouco essa questão do WhatsApp, que eu fui banida do WhatsApp já, né? Falei, meu Deus, como que estão me banindo? Eu sou uma pessoa do bem. Acho que tem um pouco de característica com o meu jeito de ser, de não desistir. E essa de não desistir, às vezes a gente não vai olhando o perigo, vai se embolando ali no meio do processo, né? E focado em fazer acontecer mesmo, né? Antes de vir aqui para o Findes Lab, eu estava como supervisora de curso da Faculdade de Tecnologia do Senai Mato Grosso, em Rondonópolis. E a gente estava com uma abertura de novas turmas, e as pessoas ainda nem sabiam que existe a Faculdade de Tecnologia. E quando eu percebi que as pessoas nem estavam se inscrevendo para participar do vestibular, e que tinha o risco de não fechar a primeira turma, todo mundo falou, não, é comum, né? A gente abre, divulga as vagas, é comum não fechar a primeira turma. Falei, como comum? Como uma turma aqui que a gente está cuidando não vai fechar? Aí eu descobri uma forma de enviar vários WhatsApps ao mesmo tempo. Então, eu comecei a pegar base de dados de tudo quanto é lugar. Eu mendigava a base de dados, né? Então, eu peguei várias bases de dados, eu mandei 68 mil mensagens do meu próprio WhatsApp. Aí eu recebi uma mensagem, você foi banido. Eu troquei vários e-mails com o WhatsApp. Falei, não, mas é por finalidade educacional. É educação, é pela paixão no desenvolvimento do país. Eles, não, sinto muito, mas você feriu essa regra, essa regra, essa regra. Várias pessoas te denunciaram. Então, assim, foi por uma boa... causa. Eu tive que trocar de número. Eu acredito que acho que o filho do Bolsonaro foi banido já também. É a única pessoa que eu conheço. Alguém mais conhece banido do WhatsApp, mas hoje eu sou mais criteriosa. Já fica a dica, né? Não mandem mais 60 mil mensagens pelo WhatsApp. Então, acho que esse é o ponto. De repente, até 65 mil dá. Eu devo ter passado um pouquinho. Limite. Obrigado, Nayara. Flávio, revela aí para a turma aí. Rapaz, a minha história é o seguinte, você comentou ali, né, de que eu já toquei na abertura de um show, de um famoso e tudo mais, e para quem me conhece sabe que eu não sou músico coisa nenhuma, né, não sei tocar realmente nenhum instrumento, mas há alguns anos teve a oportunidade de participar de uma oficina de percussão aqui em Joinville, de um grupo que eu não sei nem se
se existe ainda, o grupo se chamava Patubatê, e eles faziam, né, tinha uma oficina para criar instrumentos de percussão através de material reciclado, né? Então, foi muito nessa proposta de ver novas utilidades para os materiais, né, ao invés de descartar tudo, tentar transformar isso em alguma coisa útil. E daí foi quase uma semana, se eu não me engano, desse workshop, e aprendendo a trabalhar com isso, e chegando no final da semana, eles comentaram que a gente poderia estar participando na abertura do show do Jorge Aragão, o grande Jorge Aragão. Ele ia estar fazendo um show no final de semana em Joinville, e a ideia era que as pessoas que participaram daquele momento estivessem lá no dia para fazer a abertura do show dele. Obviamente, né, eu já comecei a ficar apavorado, porque eu não sabia tocar nada, eu estava lá só para tentar construir as coisas, mas questão de meia hora, o pessoal me ensinou a tocar tamborim. Obviamente, eu não aprendi a tocar tamborim, né? Eu parecia um papagaio que fica repetindo as coisas, então era eu com o tamborim na mão que ficava batendo ali de acordo com o que o pessoal tinha me ensinado. Então, e foi isso, tipo, milagrosamente eu consegui pelo menos repetir aqueles movimentos que eles tinham me passado em tão pouco tempo. Toquei na abertura do show do Jorge Aragão. Ainda bem que tinha bastante gente em volta, eu não estava lá sozinho, então se eu fiz alguma coisa errada, passou despercebido, mas o que valeu é que ficou pelo menos essa história aí, foi um momento bem interessante. Posso dizer que já fiz a abertura de um show aí de uma pessoa famosa, né, que é o grande Jorge Aragão, baita músico aí, e é isso, tipo, até hoje não sei tocar tamborim, nunca mais voltei para esse instrumento, mas um dia, quem sabe, a gente tenta de novo. Legal, obrigado aí, Flávio. Jardel? O meu caso é até sem graça depois desses dois, porque eu faço parte de uma dinastia de Jardel Ferreira, né? Meu pai é Jardel Ferreira, siderurgista, e eu nasci em Cleveland a serviço da siderurgia brasileira. Meu pai estava lá a serviço da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e eu nasci em Cleveland. Nasci em Jardel Ferreira também. O mundo dá volta. Eu, pela ArcelorMittal, vou fazer mestrado no Canadá, minha esposa engravida, no processo de eu ir para lá. Cheguei lá com a Lourdinha estava no 7º mês de gravidez, e aí nasce Jardel Ferreira, no Canadá, a serviço da siderurgia brasileira no exterior. Então, com 3 Jardel Ferreira, e Jardel Ferreira Neto, o terceiro. Nenhum de nós tem filho ou neto no nome, também virou metalurgista com o tempo. Hoje, brilhantemente, abandonou esse processo. Ele agora está mexendo com açúcar, mas é metalurgista, ou seja, somos 3 Jardel Ferreira metalurgistas e 2 deles nascidos a serviço da siderurgia brasileira no exterior. É um caso curioso aí. E aí eu comentei com o Jardel que o pai dele foi inovador, porque foram 2 Jardel Ferreira, sem usar o Júnior e sem usar o Neto, né? Então aí ele foi inovador e trocava o sobrenome dele. O nome do meio da manhã. Isso aí. Então, pessoal, mas assim, muito bacana essas revelações, essas curiosidades. Acho que mostra o lado humano, tem muito a ver com o nosso conceito da Emery, né? Então, por trás dessas figuras da inovação, a gente tem pessoas, né, com as suas histórias, suas peculiaridades. Então, a gente encerra aqui o nosso primeiro ciclo, né, de Inops Lives, né? Agradece aí demais a audiência que trouxe aí as contribuições com os insights aí. Nós vamos capturar tudo isso aí, a gente tem grandes desafios para frente. Estamos sempre junto aí com o Fins Lab, o Link Lab, nessa construção dessa jornada de inovação. Então, a gente agradece aí e a gente vai encerrando aqui a nossa live e agradece aí com um tchauzinho para a turma toda aí. Beleza, valeu. Pessoal, obrigado. Obrigado pelo convite. Um autógrafo. Flávio. Fechado. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.